Olá, turma, tudo bem? Estamos então reunidos hoje para a gente poder tratar do capítulo 15 da nossa apostila História de Israel. Na semana passada foi estudado os profetas maiores Isaías, Jeremias e Ezequiel, e ficou faltando o último, Daniel. E é muito interessante que o livro de Daniel, as profecias de Daniel, elas são diferenciadas. Tanto Daniel como João, o discípulo de Jesus, eles têm um ministério profético diferente dos demais, porque eles foram separados para poder trazer para a humanidade, para o homem, todos os acontecimentos que estão relacionados com o final dos tempos. Então, Daniel e João são profetas muito acima do seu tempo, tanto que as suas mensagens, a leitura, a linguagem das suas profecias até hoje, elas são de difíceis interpretações e nós precisamos analisar com bastante calma. E então vamos começar. Eu peço que você pegue o seu caderno, que você pegue a sua Bíblia, já deixe lá aberto no livro de Daniel e a sua apostila, é claro, no capítulo 15, tá? Todos nós conhecemos Daniel, né? Então, quem é Daniel? Daniel, ele nasceu no reino de Judá, na época do rei Josias, e ele foi levado para o exílio na Babilônia, na época do reinado de Joaquim. E junto com ele também foram outros filhos de Israel. Quem são essas pessoas que acompanharam Daniel? Eram os príncipes, linhagem aqui real, e também os nobres, tá? Entre esses que foram para o exílio, nós temos também os 3 amigos de Daniel, que é o Ananias, Misael e Azarias. E ao chegar na Babilônia, os seus nomes foram mudados, tanto que Ananias ficou conhecido como Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. A Daniel, ele foi chamado de Beltesazar, sendo que Daniel, ele tem como significado do seu nome, Deus é meu juiz. E já Beltesazar, ele já é uma referência ao Deus do rei da Babilônia, e significa Bel. Bel protege a vida do rei, né? Que Bel seria esse Deus babilônico. E a gente conhece também um pouquinho de como foi a vida desses judeus no exílio, em especial aqui o que nós estamos falando de Daniel e seus amigos, que eles foram, né, ali separados para que eles pudessem ter ali um treinamento, uma preparação. Ao longo de um tempo, eles seriam, né, capacitados para o serviço ao rei, direto ao rei. E dentro desses atributos que eles deveriam estar ali se preparando, se capacitando, tinha incluso a alimentação, que era a alimentação das iguarias da mesa real. E foi aqui, né, que tanto Daniel como seus amigos resolveram não se contaminar com a comida do rei. E eles conseguiram ali uma autorização ali do eunuco para que eles se alimentassem somente de legumes e de água, né? E tanto que eles fizeram um teste, que até eles ficaram 10 dias com esse tipo de alimentação, e depois o eunuco constatou que mesmo com essa alimentação, sem sendo a mesma dos demais dos demais que estavam junto com eles tiveram o melhor desempenho, estavam ali com uma aparência bem mais saudável do que os outros. E aí eles continuaram assim pelo período de 3 anos,
se alimentando de legumes e somente de água. E é interessante que esses dias eu vi uma frase que fala assim, que às vezes você não pode escolher, né? Você não tem a opção de não sentar na mesa do rei, mas de comer a comida do rei, você tem como escolher. Então, uma coisa é você ser obrigado a sentar na mesa, outra coisa é você comer o que está na mesa. E aí vai acontecer, né, que após o período dessa preparação dos jovens, dos hebreus, o que aconteceu? Depois desse período de preparação, os jovens hebreus, eles foram destaques entre os demais. Então, eles se destacaram dentro dos outros grupos. E eles foram achados 10 vezes mais inteligentes, mais sábios do que todos os magos e encantadores que haviam no reino. Eu gostaria até de ler aqui para vocês, lá em Daniel, vamos ler lá em Daniel 1:17. Abre lá a sua Bíblia e acompanhe comigo. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então Deus acrescentou a esses jovens, né, esse espírito de conhecimento, de inteligência em toda a cultura e sabedoria. Só que a Daniel, ele acrescentou mais inteligência de todas as visões e sonhos. Então aqui a gente vê esse grupo de amigos diferenciados por conta desse grupo não ter se submetido ali ao governo do rei da Babilônia. Então aqui a gente vê, será que é possível, mesmo a gente estando em um lugar hostil, em um lugar onde a nossa fé ela não é aceita, será que mesmo nesses lugares nós podemos manter uma vida íntegra diante de Deus? Então a gente viu que através de Daniel e dos seus amigos que é possível sim, porque Deus ele vai estar sempre ali em nosso favor. E aí, gente, agora a gente vai aqui para o esboço do livro de Daniel. Porque o livro de Daniel, ele é dividido em 6 primeiros capítulos, que é uma seção histórica, e os 6 últimos capítulos, que é uma seção profética. E sendo assim, o esboço desse livro é dividido em 3 partes. A primeira parte é a introdução da história, como eu falei aqui um pouquinho para vocês, né, que está no capítulo 1. Aí nós vamos ver agora os reinos gentios, que é a parte B da nossa aula, que vai do capítulo 2 ao capítulo 7, e terminamos com a parte C, que é a nação de Israel, que vai pegar do finalzinho também do capítulo 7 até o final do capítulo 12, ok? Daniel, então, ele vai atuar. Como é que ele vai atuar? Qual é o período de atuação de Daniel? Ele vai operar desde Nabucodonosor, né, o Império Babilônico, até o início do Império Medo-Persa, tá? Através aqui de Ciro, tá? Então ele vai pegar esse período de atuação aí da história. Então vamos lá para os destaques. Nós vamos destacar agora, a partir aqui do capítulo 2, 2 acontecimentos importantes. Um, que é o sonho de Nabucodonosor, o primeiro sonho. Na verdade, são 3 destaques. O primeiro sonho de Nabucodonosor, a estátua de ouro que ele mandou construir e, por final, os jovens que foram lançados na fornalha. Então, vamos lá. Primeiro, o sonho de Nabucodonosor. Na verdade, Nabucodonosor ele ficou muito, né, assustado, muito apreensivo com o sonho que ele teve, mas ninguém dentro ali da província, ali do seu reino, os magos, né, ali os seus
os seus adivinhos conseguiram saber qual era o sonho que Nabucodonosor teve, porque ele também não revelou o sonho, ele queria a revelação e também a interpretação. Então, Daniel foi o único que foi encontrado, né, com essa capacidade de revelar. E ele se candidatou a poder descobrir, né, o que o rei tinha sonhado, e diante de Deus ele buscou ali a interpretação do sonho. E a gente sabe, né, que essa visão que Deus deu, né, para Daniel, essa interpretação se referia aos reinos, começando pelo reino do próprio Nabucodonosor, que ele sonhou, né, com uma estátua, e essa estátua ela tinha a cabeça de ouro, que seria ele mesmo, tinha depois a parte peitoral, que seria de bronze, e tem também a parte que seria de ferro. E aí o Senhor foi trazendo a revelação que seria com relação aos reinos que viriam depois de Nabucodonosor. Então não preciso falar muito detalhe, porque todo mundo conhece essa história. Mas o que acontece depois, né? Que Daniel ele consegue trazer essa interpretação, que Daniel ele vai ser elevado a governador e também vai dar cargos aos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, no reino. Então eles vão ganhar notoriedade e vão ganhar destaque, né? Porque na verdade, quando você tem algo, você detém uma informação que ninguém tem, uma revelação que é exclusiva, você acaba ali sendo destacado dos demais. Foi o que aconteceu com Daniel, após ele ter recebido algo que ninguém mais tinha. E a consequência desse sonho, eu queria até fazer uma pergunta, porque vai falar aqui da grande estátua de ouro que Nabucco faz em sua própria homenagem. Esse monumento diz aqui pra gente que tem em torno de 27 metros de altura e 70 centímetros de largura. Então, aí um monumento faraônico, né? Será que essa estátua, ela tem a ver com o sonho de Nabucodonosor? Será que a ideia de construir esse monumento gigantesco em ouro, né, se referia a ele querer ali representar o seu próprio reino, ele sendo ali a cabeça, né, revelada no sonho que ele teve? Aí a gente já sabe o que aconteceu, porque Nabucodonosor vai preparar uma cerimônia para poder consagrar aquele monumento e vai convidar ali os seus chefes, ali os líderes, ali os governantes das províncias para poder participar desse evento. E dentre eles estavam os jovens Ananias, Misael e Azarias. Só que, diferente de todos os outros, eles não participaram, eles não concluíram o ritual que seria ali de prestar ali reverência, adoração àquela imagem de Nabucodonosor. E aí eles tiveram uma segunda chance para poder ali prestar ali o culto como os demais, mas eles não aceitaram e a punição foi a fornalha. E a gente já sabe também o resultado, né? Que eles saíram ilesos da fornalha, e quando Nabucodonosor foi espiar, além dos 3 jovens, tinha também uma quarta pessoa com a aparência de deuses, né? E a partir daquele momento, Deus não só exalta, né, os jovens, como também ele foi exaltado através desse livramento que ele deu. Porque Nabucodonosor passa a reconhecer o Deus dos judeus e até faz um decreto proibindo que fosse falado qualquer palavra de blasfêmia, né, contra o Deus de Israel. Então ele passa a respeitar o Deus dos hebreus, né? E só que não acaba por aí, né? Hoje, até penso assim, né, que Deus ele fala conosco de várias maneiras. Uma forma é através de sonhos. E ele vai tentar se comunicar, ele vai se comunicar com Nabucodonosor, que era ali
um regente ali, alguém que estava numa posição que o próprio Deus colocou para aquele tempo, para que ele pudesse estabelecer domínio sobre aquela região. E Deus vai dar para ele um segundo sonho. E esse segundo sonho é mais alarmante ainda, porque ele está se referindo diretamente à pessoa de Nabucodonosor. Porque após, né, essa revelação que Deus fez para ele do seu reino, eu creio que Deus, ele esperava uma atitude mais, uma atitude de Nabucodonosor de mais reverência, né, de mais reconhecimento de que tudo que ele tinha era porque o Senhor estava ali permitindo toda a glória, todas as conquistas, tudo que ele né, possuía ali, ele deveria reconhecer ali a mão do Deus de Israel. E como isso não aconteceu, olha o sonho que Nabucodonosor vai ter. Ele sonha como uma árvore, que essa árvore atingia até os céus, mas depois ela vai ser cortada e deixada apenas com o seu tronco e suas raízes. Então essa árvore, ela era, sabe, uma árvore diferenciada, ela era ali utilizada para ninhos, para habitações, né, ali de aves. Era uma árvore frondosa, maravilhosa, e também que ela se destacou sobre todas as demais. Porém, ela veio a ser cortada, deixando apenas o tronco e as raízes. E mais uma vez Daniel é chamado para poder mostrar do que se tratava essa visão. E Daniel ficou mais de hora ali, sabe, um pouco ali preocupado com o significado daquela visão. Mas ele acabou revelando para Nabucodonosor. E Daniel, né, ele interpreta essa visão que se referia ao próprio rei e era um decreto do Altíssimo. Então, não era só Nabucodonosor que escrevia lá os seus decretos, não. Deus também escreve os seus decretos. E esse decreto dizia que o rei Nabucodonosor, ele seria tirado entre os homens e posto com os animais, comendo até como um boi, capim, né? Então, ele herdou como se fosse uma doença que hoje aqui é chamada de zoantropia clínica ou licantropia, nome aqui dado a essa doença, que é quando o homem acaba ali se identificando como animal. E ele viveu durante 7 anos nessa condição, como uma besta, né? Como um animal selvagem, até que ele aprendesse a reconhecer de fato que tudo que ele tinha, que aquela posição dele era porque o Deus de Israel que tinha dado essa condição para ele. E ele teve esse sonho depois, eu não falei aqui para vocês, mas ele teve esse sonho depois que ele se exaltou. Quando ele começou a ver a grandeza do seu reino, ele se exaltou como se tudo aquilo ali fosse por conta dele, né? Ele se exaltou como se ele fosse o responsável por tudo aquilo e não glorificou a Deus. Aí foi nesse momento que o Senhor pesou a mão sobre ele. Aí eu até fiz aqui um comentário que esse é um transtorno, esse transtorno psiquiátrico, né? Esse transtorno, ele hoje em dia ele está sendo muito comentado, né? Vocês já ouviram, né, documentários falando de pessoas de homens, né, que se sentem animais, né? E aí eu queria fazer uma pergunta: será que na verdade é porque essas pessoas elas têm realmente esses transtornos, né, de personalidade e tudo mais? Mas será que também não pode ser um castigo vindo da parte de Deus, né? Como, por exemplo, um homem que se identifica como um cachorro, ou até esses dias eu estava vendo, né, pessoas que se identificam como alienígenas e acabam se deformando. Esses dias eu vi um homem que se mutilou, tirou a orelha, rasgou o nariz, fez cirurgia na boca, no corpo inteiro,
para que ele pudesse ficar parecido com o personagem. E aí é algo para a gente pensar. É claro que aqui, no caso de Nabucodonosor, Deus fez até crescer unhas, garras de animais, pelos de animais nele, né? Não é o caso, pelo menos, que acontece com essas pessoas que se acham, né, animais, né? Mas é um caso para pensar também, que pode também ser ali até mesmo um castigo divino sobre essas pessoas por conta de não reconhecer a Deus, né? E aí, gente, nós vamos falar aqui do final dessa era, né, nabônico, né? Nós vamos falar agora sobre Belsazar, que é o que vai fechar esse ciclo aí do Império Babilônico. E o que acontece? Depois que ele passou esses 7 anos, né, vivendo como animal, Nabucodonosor vai recuperar a consciência e vai reconhecer a Deus e vai voltar a reinar por um período que tem uma duração aqui em torno de 43 anos. E a era dos babilônicos vai terminar com Beltesazar, como eu expliquei, quando esse, para engrandecer seus deuses pagãos, vai utilizar os utensílios do templo do Deus de Israel. Então, todos já sabem também dessa história, que ele faz uma festa regada de bebida, de orgia, e o que ele faz para poder desafiar o Deus de Israel? Ele pega os utensílios que foram levados, né, para a Babilônia do templo e começa a beber vinho nesses utensílios, e aí a conta dele vai chegar. Por quê? Acontece que uma mão misteriosa começa a escrever sobre o caule da parede, né, do Palácio do Rei. Então ele vê aquela mão escrevendo, só que ele não sabe também interpretar. Aí quem mais uma vez vai ser indicado, né, até a rainha mãe que fala de Daniel para Beltesazar, ele manda chamá-lo e ele começa ali a interpretar e Daniel vai conseguir descobrir o que significava aquela mensagem, né? E aqui a gente tem o que foi escrito e nós vamos trazer aqui a tradução, que a própria Bíblia lá traz pra gente, se eu não me engano, vamos ver onde nós estamos aqui, no capítulo 4, no capítulo 4. Não, capítulo 5, nós estamos agora já no capítulo 5 de Daniel. Aí diz assim: Meme, tekel, ufacim. Meme, tekel, ufacim. Aqui, né, tem o que foi escrito na parede do rei. E quer dizer, meme, é uma linguagem aqui que ninguém entendeu, né? Não era essa linguagem que não era lá uma linguagem dos hebreus, nem no caso aqui grego, não era nada, era uma linguagem desconhecida, não era aramaico. Então, meme, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Ufacim, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas, ok? Então, aqui a gente vai agora para a segunda parte ali da descrição do sonho de Nabucodonosor, se referindo à estátua, ok? Então, aqui, quando a gente for para o capítulo 6, vai mostrar aqui, né, que Daniel ele continuou atuante no reino. E mostra aqui pra gente no final do capítulo 5 que Dário Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino no lugar de Beltesazar, aqui nesse Império Medo-Persa, tá? E é importante a gente entender, né, que Dário não foi o único governante com esse nome mencionado na Bíblia. Então, a gente vai ter uma sequência, além do Dário que Daniel se refere aqui, nós vamos ter mais umas 3 menções de outros governantes com esse mesmo nome. Então, é bom a gente ter, a gente saber diferenciar um do outro. Mas nesse caso, de ter assumido o reino após
Sazar, no livro de Daniel, o fato é que ele não é citado em nenhuma fonte histórica além das escrituras. Então aqui dá a entender, né, que Dário ele tomou ali o reino. Porém, quem é citado realmente como um grande conquistador dos reinos, inclusive da Babilônia, do Império Babilônico, é Ciro, da Pérsia, que é reconhecido como grande conquistador, tá? Então, como que a gente vai entender o que pode ter acontecido? Porque ao invés de estar ali Ciro, está Dário. Inclusive, é também Dário citado como responsável por autorizar a Daniel ser jogado na cova dos leões. Então, vamos ver aqui o que pode ter acontecido. Pode ter acontecido um erro histórico no registro, tá? E Dário pode ter sido realmente Ciro, o Grande, onde o nome Dário seria um título medo, dado a Ciro, o persa. Então, como são dois reinos que fizeram aí essa aliança, né? Então, pode ser que Dário também seria um nome que se referia ao próprio Ciro, certo? Aí diz aqui que Ciro, ele também, ele é considerado como ele se também tivesse ali descendência real também medo, tá? E aí a gente vai fazer uma leitura. Vamos lá em Daniel 2:28, para a gente poder entender. 2:28 não, acho que eu me confundi aqui, acho que é 6:28. Deixa eu tentar ver se é isso mesmo. 6:28. Aí diz assim: Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Então, está falando aqui de dois reinados, né? Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Então, aqui, traduzindo como se fosse um único reino, pode dar a entender que tanto Dário como Ciro pode ser a mesma pessoa, traduzindo assim: Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário, a saber, no reinado de Ciro, o persa. O autor dando aqui dois nomes à mesma pessoa. Dário foi um governador da Babilônia nomeado por Ciro o Grande. Esse já seria, né, uma outra hipótese. Ele já não seria o mesmo, mas seria um governador que foi nomeado por Ciro o Grande para poder ali ser como rei da Babilônia, ficar com essa parte ali do império conquistado por Ciro. Eu, particularmente, qual dessas três opções eu ficaria? Eu ficaria com a última, tá? Eu daria para Dário um personagem ali secundário do reino de Ciro, sendo que Ciro seria o grande, o rei principal, e Dário estaria ali com, naquele período ali, com o domínio ali dado por Ciro, aquela região ali da Babilônia. No caso, é o que eu acho. Nós vamos agora para a parte final, tá? Mas eu vou gravar o próximo vídeo, porque essa parte final aqui, ela requer bastante atenção, tá? Então eu volto para que a gente possa falar da segunda parte. Espero que todos tenham aprendido bastante.